Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre alimentos sagrados e o seu simbolismo. Existem uma infinidade de alimentos sagrados, dependendo da tradição, da cultura e da religião. Inclusive alimentos que são específicos para certos rituais, outros que são proibidos. É um universo muito grande que cabe pesquisar, porque o ensino religioso sobre o qual estamos gravando este vídeo é uma área de conhecimento, não é aula de religião nem doutrinação. E um dos temas importantes são, de fato, os alimentos sagrados. Na sua religião, existe algum alimento sagrado? Ou se você não tem religião nenhuma, sua família não é adepta de nenhuma religião, existe algum alimento especial para vocês? Ou algo que seja proibido? Você já parou para pensar por que existem alimentos sagrados para as religiões? O que faz com que um alimento se torne sagrado? Bem, inúmeros hábitos alimentares que fazem parte da nossa cultura são herança ancestral de povos indígenas, portugueses, africanos e dos imigrantes orientais. Muitos desses alimentos são considerados sagrados ou ainda objeto de tabu. Tabu significa proibição. Então a cultura brasileira, a culinária e a gastronomia brasileira é formada por influência indígena, muitos alimentos, pratos, não só na língua, mas também na alimentação, dos portugueses e espanhóis que vieram no processo de colonização, dos povos africanos, mas também dos povos orientais. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Existem muitos povos indígenas no Brasil. Os Tupi-Guarani, especialmente os Guarani, têm tudo que a natureza para eles é sagrado. Todos os alimentos, mas especialmente o milho, chamado Avati-Etê, onde eles fazem inclusive rituais para o plantio e colheita do milho. Tem uma linda festa chamada Anhanguara-Rei, festa da florada do milho. Mas também o chimarrão, muito popular na cultura gaúcha, é de origem guarani, chamado de Caayu, a erva mate, usada nos rituais indígenas do povo Guarani. Para a tradição cristã, existem muitas igrejas cristãs, não só a católica, a luterana, entre outras, mas existe toda uma simbologia ligada ao pão e vinho. Então, de todos os alimentos sagrados, proibidos, que existem dentro do cristianismo, em épocas específicas, existe o pão e vinho, por conta da última ceia, chamada última ceia, feita por Jesus, aonde ele também dividiu o pão. Mas tem uma simbologia por trás disso. Poderia citar também o peixe, que inclusive tem uma ligação com o nome, né? Ictus. Peixe era um símbolo religioso da época. Jesus também fez o milagre da multiplicação dos peixes. Mas vamos falar aqui do pão e do vinho. Ele disse durante a última ceia: este é o meu sangue, este é o meu corpo, quando ele dividiu o pão. Assim, para os católicos, para a tradição católica, surge um momento da Eucaristia, onde o padre personifica Cristo, representado pelo corpo e pelo sangue, com o pão e vinho, e ele repete as palavras proferidas na última ceia. Inclusive, essa imagem aqui é uma pintura famosa do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia. Tem até um filme aí, o Código da Vinci, que trata disso. Bem, o fato é que existem inclusive tradições, como a tradição africana, onde tem umbanda e candomblé. Na umbanda, muitas ervas e chás e banhos sagrados, mas no candomblé, cada orixá, então na religião de matriz africana, no candomblé, cada orixá possui o seu prato e eles fazem oferendas para esses orixás, simbolicamente por meio de alimentos. Os espíritas kardecistas não têm essa tradição de alimentos sagrados, mas eles têm a água, considerada para eles um veículo de bons fluidos. Então a água fluidificada, comparado aí com a água benta, por exemplo, do cristianismo. Se a gente for pesquisar no budismo, no Hare Krishna, existem muitos alimentos sagrados e alguns que são proibidos, que eles não podem comer. Mas para este vídeo vamos ficar por aqui para trazer para vocês então apenas esse exemplo indígena do Avati-Etê do Caayu, que é o milho e o mate, e a ideia do pão e do vinho dentro do cristianismo. Então, neste vídeo falamos um pouco sobre alguns alimentos sagrados e o seu simbolismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.